Deus, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Então, esse é o terceiro vídeo da série Maturidade. E como eu disse no primeiro e no segundo vídeo também, maturidade é uma necessidade de todo cristão. Se você não acompanhou, volta lá, assiste o primeiro e o segundo vídeo, depois volta aqui. Hoje, na meditação sobre maturidade, da necessidade que é a gente amadurecer, eu venho falar sobre a vida de José. Como é importante o amadurecimento para a gente cumprir o propósito de Deus. E Deus ele se alegra em filhos maduros. A Bíblia fala que José era um filho mimado. Jacó mimava José. Ele ganhava roupas diferentes. A Bíblia fala que ele usava vestes talares, vestes especiais, vestes de comemoração. Ele foi assim pro meio do campo como uma roupa de festa, entendeu? O rapaz era já mimado, entendeu? E os seus irmãos ficaram enfurecidos. É muito errada a forma como Jacó ele mimava um filho em detrimento de outros, né? Isso é algo que a gente já deve aprender, né? Quando a gente for pai, a gente não deve fazer, né? Hashtag ficar a dica. Foi da vontade de Deus, né? Não que Deus provoca o pecado, Deus não tenta ninguém, a Bíblia própria fala isso, mas Deus aproveitou a situação toda para benefício do próprio José e do povo, até do mundo inteiro da época. Eu vou te explicar agora. José era mimado, né, ali por seu pai, e Deus tira ele desse conforto, dessa bolha ali que ele vivia, levou ele como que escravo. É, o garoto que era mimado agora virou escravo lá no Egito. Tava passando ali uma caravana de ismaelita perto do lugar onde os irmãos dele estavam. Se você não está sabendo, o José estava lá dentro do poço e os irmãos pensando, o que a gente vai fazer com ele, né? Não, vamos matar, nós vamos matar ele. Aí o Rubem vai e fala, não, gente, não vamos matar ele não. E os irmãos aproveitaram a caravana de ismaelita que estava passando e mandou o José. Enfim, fez um trocado ainda com José, né? José foi para o Egito como escravo, né? Passou quantos anos aí servindo na casa de Potifar, né? Quanto tempo não demorou até ele ser governador do Egito? Então ele temia ao Senhor, ele aprendeu isso com seu pai, né? Que o Senhor é digno de adoração, que Deus deve ser respeitado, que deve ser honrado. Ele aprendeu que não se adultera e ele entendeu que aquela tentação ali daquela mulher de Potifar, né? Ele entendeu, né? Ele entendeu que aquilo ali é uma tentação do cão. O miserável mandou a mulher lá, a mulher queria porque queria. Ele saiu correndo, porque o mal, você não fica encarando ele, você sai correndo. Você vai ficar brincando sua carne? Você saiu correndo e é isso que a gente tem que fazer mesmo. O manto dele ficou na mão da mulher. Agora ela tinha uma prova contra ele, não existia câmera naquela época, né? Então ela saiu gritando e falando com todo mundo e gritando, estava com o manto dele na mão e ela falou pro Potifar, o Potifar, ele mandou ele para cadeia. E foi propósito de Deus que ele fosse parar na cadeia. Lá na cadeia ele ficou 2 anos. 2 anos. Ele tinha um entendimento dentro dele porque ele tinha promessas de Deus, mas que ainda ele não via se cumprindo. Ele sabia que não era lugar dele na cadeia, entendeu? Ele não fez nada para estar ali. Então ele tentou sair dali. Ele falou com o copeiro do rei que falasse dele para Faraó e tal. O cara saiu lá fora e esqueceu, galera, esqueceu. Esqueceu nada, foi Deus que fez. Gente, imagina se esse homem sai lá fora, não esquece, fala para Faraó e esses irmãos chegam lá, gente, olhando para a cara do José assim. Ele, quando ele vai reclamar para o copeiro, ele fala que ele estava ali injustamente, que os irmãos dele armaram para ele estava cheio de ressentimento. José ia fazer o quê? Mandar meter espada nesse povo, entendeu? O processo de maturidade é esse. Deus, ele orquestrou essa situação para que José saísse melhor do que ele entrou, para que José amadurecesse. É intenção de Deus que a gente amadureça. E por isso, né, igual eu falei no segundo vídeo, a gente precisa passar por várias provações. Você tá passando prova, você tá rindo, você acha bom passar prova? Quando você tá passando, tá doloroso, entendeu? Mas quando você sai da prova, que você vai entender.
Às vezes a gente passa a prova e já não entende nada, a gente tá ceguinho. E José foi a mesma coisa. No dia, 2 anos depois, no dia que era para Deus honrar ele, ele foi honrado. Sabe? E a história a gente já sabe, o cara se tornou ali governador do Egito, né? É o segundo cara mais importante da época, entendeu? O cara virou importantão. E já tinha sido curado, né? Daquela ira que ele tinha, daquela raiva que ele tinha dos seus irmãos, porque o tempo passou, ele amadureceu em todos os aspectos e ele teve a posição de ajudar os seus irmãos, a sua nação e todas as nações, porque houve fome não só na terra de Israel, mas em todo o mundo. Então o Senhor deu ele a condição de salvar o mundo inteiro naquela época. É isso aí, galera. É esse o acesso que a gente tem à herança quando a gente amadurece. Então, se Jacó não tivesse passado pelo processo de maturidade, tivesse continuado debaixo da aba do pai dele, sendo mimado a vida inteira, então talvez o mundo não seria o mesmo hoje. Porque uma marca dessa de fome na história, com certeza teria manchado todos os tempos. Então, agradeça a Deus pela vida de José, por todas as coisas que Deus fez na vida dele e por ele ter aceitado passar por esse processo de maturidade. Agora está na nossa vez de passar por esse processo de maturidade e abençoar as gerações futuras com a nossa vida e também toda a terra na nossa geração. Imagina? É isso que acontece quando a gente se dispõe a amadurecer, quando a gente se dispõe a conhecer a palavra de Deus e andar na graça. Então, bora amadurecer, galera. Se você gostou desse vídeo, então eu peço que você compartilhe, que você curta e que você comente aí embaixo o que você tá achando, o que te abençoou. E bora crescer, bora amadurecer. Paz, valeu. O Jacó, tá? O José. Eu só falo Jacó, meu Deus do céu. Enfim, ele... Não vou falar isso não. Não vou falar isso não, nem vou falar isso não. Enfim, vou voltar lá.